Quero falar muito sobre isso aqui agora, porque eu vejo que esse é um pensamento que quando... É isso que eu tô querendo trazer aqui pra você. Antes de você querer fazer uma mudança revolucionária na sua vida, de você querer ajeitar tudo de uma vez, do dia pra noite, de forma abrupta e de forma megalomaníaca, quer começar 2024 com o pé direito? Essa é a sua oportunidade. Isso porque chegou dezembro, o mês que naturalmente você para e pensa no que você vai fazer ano que vem, em como foi o seu ano. E agora, aproveitando esse momento, eu quero te ajudar a você ficar mais de bem com a vida. E eu sei que eu posso te ajudar porque de uma coisa eu sei, a sua vida pode estar um caos, mas se você der um jeito na sua casa, muita coisa começa a se organizar também. E eu acredito que o contrário também acontece. Se a sua vida está em ordem, a sua casa vai refletir essa ordem de alguma maneira. Ou vai me dizer que nunca passou pela experiência de a sua casa estar um caos, o seu quarto está todo desorganizado e ao se olhar no espelho, você também não era nem capaz de reconhecer quem estava ali naquele reflexo. Eu me chamo Bia Duarte Oliveira, sou arquiteta, sou apaixonada por produtividade, organização, bem-estar, tudo que se resume neste universo. Eu sou muito empenhada em ser a minha melhor versão nessa vida. E eu quero te ajudar hoje a você também ser a sua melhor versão. Ao final desse vídeo, você vai ter as ferramentas necessárias para fechar 2023 com chave de ouro e se preparar para construir um 2024 de muitas boas conquistas. Eu vou te dizer como você vai fazer isso ao longo desse vídeo, mas agora eu já vou te falar o que vai fazer isso ser possível. É você manter o seu corpo e a sua casa no eixo. Você quer saber como isso acontece? Eu já te falo, mas deixa antes eu te revelar algumas questões importantes para a gente conseguir entrar com mais profundidade no tema. Antes da gente começar, gente, preciso falar, vocês vão ouvir muitos gritos de crianças alegres e sorridentes, porque aqui no meu condomínio, esse horário que eu tô gravando, que era o único horário que eu conseguia gravar, tem muita criança brincando. Então, assim, dá uma tolerada aí e foco na mensagem que tá bem especial e tá bem importante, tá? Primeira coisa, eu não tô dizendo aqui que a sua vida vai magicamente se arrumar só de você organizar a sua casa. Não espere que as coisas caiam do céu assim, dessa maneira, porque não é assim que vai acontecer. Não existe uma virada de chave, uma fórmula mágica, eu pelo menos não acredito nisso. Mas eu acredito muito no poder do trabalho, sabe? E principalmente no trabalho que você faz a cada dia com muita constância, com muita consistência e por um longo prazo. E é isso que arrumar a sua casa, que colocar o seu corpo, a sua casa no eixo faz com você. Você não vai magicamente resolver todas as questões de todas as áreas da sua vida só de fazer isso, mas ao fazer isso você vai começar a ensinar para o seu corpo, para o seu cérebro, qual é a postura adequada a se ter. Também não estou dizendo aqui que se a sua casa não é toda luxuosa, toda projetada, toda perfeitinha, você tá com a vida bagunçada, sabe? Não é isso que eu tô querendo falar. Entenda, como eu sempre digo, há várias formas de você ordenar a sua vida. E eu acredito que o ambiente é uma das mais importantes para você dar o pontapé inicial. É isso que eu tô falando. Não importa se a sua casa é luxuosa, se a sua casa é simples, se você tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Aqui eu tô falando do movimento que vem de dentro para fora, que é um movimento de você ter atitude, você ter autorresponsabilidade para organizar e dar um jeito na própria vida. A sua casa, ela é o cenário que a sua vida acontece. E eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal. Vou deixar até um em especial aqui no card para você dar uma olhada com calma depois. O ambiente, ele tem um poder muito grande de influenciar o teu comportamento, de influenciar as tuas atitudes, de influenciar como tu reage às coisas. E aí, claro, ele não te determina, o ambiente não vai determinar como você vai agir, mas ele pode te colocar muitos condicionantes, ele pode te limitar muito ou te libertar muito. E aí, se vai ser um ou outro, cabe a você decidir, você tem intenção para você conseguir moldar o ambiente. Então, assim, fácil e simples. Como colocar a vida no eixo? Eu falo para você começar pelo ambiente porque é o passo mais simples e imediato e que você já consegue fazer algo a respeito, sabe? Preste atenção, como é que você quer fazer uma ceia
para 50 pessoas, uma ceia de Natal, com todos os pratos que essa ceia pede, com um peru recheado, com o arroz com passas e o sem passas, a sobremesa, os acompanhamentos, para 50 pessoas, com uma mesa posta bonita. Como é que você quer fazer isso se você não sabe nem fazer um arroz bem feito? Se você não sabe nem fazer um feijão bem feito? Entende? É isso que eu tô querendo trazer aqui para você. Antes de você querer fazer uma mudança revolucionária na sua vida, de você querer ajeitar tudo de uma vez, do dia para noite, de forma abrupta e de forma megalomaníaca, a sua realidade hoje é que você não sabe nem fazer o arroz com feijão bem feito. E aqui eu quero te trazer esse olhar. Eu quero trazer o olhar de que o primeiro passo para você colocar a sua vida no eixo é você aprender a fazer o arroz com feijão bem feito. Porque a partir daí você vai aprender a fazer um outro acompanhamento, você vai aprendendo a fazer uma sobremesa, e aí você vai aprendendo a compor isso de um jeito um pouco a cada dia, de forma que um dia, quando você menos esperar, você fez uma ceia de Natal completa para mais de 50 pessoas. Eu falo isso assim, eu coloco as cartas na mesa dessa forma pra você, porque é isso que você faz todos os dias, sabe? É esse o tipo de pensamento que te atrapalha muito. O pensamento de que você diz a si mesma que um dia você vai ser rica, que todos os seus sonhos vão se realizar, que você não vai ter nenhum tipo de frustração das que você passa hoje. Porém, enquanto você está dizendo isso, você não está dando a atenção devida a si mesma, ao seu corpo, à sua saúde, ao seu ambiente, à sua casa, ao seu marido que mora com você. Então preste atenção, as mudanças não vão acontecer como se fossem um passe de mágica. Você não vai acordar no dia 1º de janeiro de 2024 e vai estar tudo resolvido só porque você quis muito, entende? Você precisa trabalhar no sentido de começar a se reformar, começar a se melhorar, a olhar o que precisa de melhora. E esse é o tal do básico bem feito. Eu acredito muito que é muito mais proveitoso para minha vida eu fazer o básico bem feito na minha vida, de cuidar de mim mesma, de cuidar da minha casa, de cuidar do meu marido, cuidar dos outros que são minha responsabilidade, antes de querer revolucionar tudo, criar mudanças megalomaníacas na sociedade, no mundo, ou seja lá onde for. E vamos lá, por que eu digo cuidar de si mesma e cuidar dos outros ainda? Fica aqui comigo que esse raciocínio vai fazer muito sentido ao final. Quando você aprende a cuidar de si mesma e dos outros que são a sua responsabilidade imediata, com eficiência, com excelência, você aumenta a sua percepção de autoconfiança, a percepção que você tem sobre si mesma de que você consegue sim fazer algo, de que você consegue fazer uma coisa até o final, de que você tem capacidade. E isso é bom para você não só no que se refere à vida pessoal, à vida familiar, à vida na sua casa. É bom para você em todos os aspectos da sua vida. O jeito que você faz uma coisa na sua casa é o jeito que você vai estar ensinando para o seu cérebro que você consegue fazer também no seu trabalho, também no que se refere à sua saúde, também no que se refere aos seus estudos. E quando eu falo de cuidar dos outros que são sua responsabilidade, a minha visão de vida, a visão da Bia aqui, não é de que você tem que sair cuidando de tudo e todos e resolvendo o problema de todo mundo, enquanto a sua própria vida tá uma bagunça. Eu acredito muito, por exemplo, que eu sou responsável pela minha família. A minha família é quem? Sou eu e o meu marido. No dia que nós tivermos filhos, vão ser os nossos filhos também. Entende? É disso que eu tô falando. Você não vai sair resolvendo por aí o problema da sua mãe, da sua avó, do seu papagaio, se a sua própria vida você não consegue dar conta. Eu já falei isso também em um outro vídeo, que é um vídeo bem especial, vou deixar aqui no card, que traz um pouco dessa minha visão, que eu não vou aprofundar muito aqui, mas que diz bastante sobre como você só consegue dar conta de cuidar dos outros quando você cuida de si mesma também. Isso tudo faz parte da minha visão de vida, da minha filosofia de vida, de como eu enxergo as coisas. Eu acredito que quando eu demonstro com atitudes, com trabalho, que eu me importo com quem mora comigo, além de me importar só com o meu comodismo imediato, eu tô praticando um gesto de amor. Eu tô querendo facilitar, por exemplo, o dia a dia do Matheus, além de facilitar o meu dia a dia, querendo tornar mais agradável o dia a dia aqui, a nossa convivência, tornar mais confortável também. Esse é um gesto de generosidade muito grande. E falando em linguagens do amor, até tem uma linguagem do amor que fala muito disso, né? Que são os atos de serviço, de você estar demonstrando que você quer facilitar a vida de uma pessoa e enfim, isso também é um gesto de amor muito bonito. O que é que eu acredito em se tratando de colocar a casa no eixo?
Eu acredito que é um gesto de generosidade muito grande com quem mora com você. Você está demonstrando em ações, em atitudes palpáveis que você se importa muito, não só com você mesma, mas também com a pessoa que você ama e que mora ali com você. É um gesto de serviço, de você mostrar que você ama muito aquela pessoa, de que você também quer facilitar a vida dela, o dia a dia dela, a rotina dela. Quando eu me preocupo em deixar minha casa arrumada, deixar minha casa perfumada, eu fico feliz porque aquele ali vira o meu cantinho seguro, o meu cantinho aconchegante, mas o meu marido também fica feliz. Ele também se sente da mesma forma amado, aconchegado, porque a rotina dele em casa também fica muito agradável. Da mesma forma, é você colocar o corpo no eixo, sabe? É você se arrumar para viver, se arrumar para curtir os dias dentro de casa, mesmo que você passe o dia em casa, trabalhe home office, ou mesmo que você vá ficar no final de semana, depois de uma semana puxada trabalhando fora, em casa. Vale a pena se arrumar, vale a pena cuidar do corpo, se alinhar, justamente porque o seu corpo também é a sua casa. Você está colocando a casa no eixo, mas o seu corpo também é uma casa, você percebe isso? E como é gostoso quando você vai visitar alguém e você é recebida com uma casa cheirosa, perfumada, organizada. Você vê que aquela pessoa também se arrumou esperando a tua chegada, que ela estava muito ansiosa para te ver, que ela estava querendo passar um tempo com você. É como se a pessoa tivesse já preparado o melhor que ela tem para poder te receber, como um gesto de generosidade. E se a gente não se sente assim quando a gente vai visitar um amigo, quando a gente vai visitar uma amiga, olha como é especial você se sentir assim todos os dias na sua própria casa. Ou a pessoa que você mais ama no mundo, o seu marido, também se sentir assim na própria casa. Nem só de funcionalidade vive o ser humano. A beleza é muito importante para alimentar nossa alma, nosso espírito. E eu já refleti muito sobre esse tema, eu estudo muito, gosto de pesquisar muito sobre isso. E cada vez mais que eu me aprofundo nesse tema, eu vejo que eu tenho mais a aprender. Porque é bizarro como a nossa alma, a gente sempre está buscando esse tipo de conhecimento, esse tipo de beleza mais elevada. E quando a gente deixa a casa organizada, deixa o corpo no eixo, a casa no eixo, a gente está se direcionando a essa aspiração que todo mundo tem dentro de si. Por que as pessoas se emocionam quando vem uma pintura muito bonita ou quando vão em uma orquestra, um espetáculo musical e as músicas são muito bonitas, as melodias, as letras? Por que a gente se emociona quando a gente está em contato com esse tipo de coisa? A beleza, ela emociona porque nós não somos só cérebros, hormônios. Eu sei que é uma coisa que está muito em alta falar hoje em dia e que é muito importante conhecer também toda essa questão da fisiologia, da nossa espécie mesmo, como nos comportamos. Mas eu realmente acredito que nós não somos só isso. Isso é uma parte de nós, mas tem uma parte de nós que envolve sim muita filosofia, muita subjetividade da mente humana. E a beleza, ela emociona justamente porque ela toca em uma parte de nós que não é só essa parte biológica, não é só essa parte de cérebro, de hormônios, da circuitaria cerebral, sabe? Não é isso. Ela toca em uma parte que tem mais a ver com a sensibilidade humana, tem mais a ver com esse lado filosófico, que é a aspiração que todos nós temos dentro de nós por coisas mais elevadas. Quando você vê algo que é assim, verdadeiramente muito bonito, você sente isso porque você está diante de algo que é uma ordem estruturada da natureza. Você está diante de todo esse ideal filosófico que eu estou falando aqui, que é simbólico, que representa a própria vida, que nasce, que germina, que se dá, que morre, e tudo isso é muito bonito de assistir sempre. Me fala aqui nos comentários o que você acha disso, me fala nos comentários se você se vê em alguma dessas situações que eu trouxe até aqui. E assim, não se preocupa, eu já te falo como você consegue colocar a vida no eixo a partir desse tipo de visão, que é a minha visão de vida. Bia, me diga uma coisa, para que tanto trabalho para eu deixar a minha casa em ordem, deixar ela bonita, se no outro dia vai estar tudo desorganizado do mesmo jeito? Quero falar muito sobre isso aqui agora, porque eu vejo que esse é um pensamento que, quando as pessoas trazem, elas não percebem, muitas vezes, o malefício que está se enraizando dentro do comportamento delas só de estar falando isso, sabe?
Vocês sabem que eu sou muito adepta do princípio da autorresponsabilidade na minha vida. E pensar dessa forma é literalmente o oposto de você ser autorresponsável pelas coisas que te acontecem. É você dar muito espaço para preguiça no seu dia a dia. Olha só, a vida, ela é cíclica. Existem 4 estações, existe o nascer, existe o morrer, existe o semear no meio disso, mas as coisas elas são feitas em ciclos. Eu já até comentei em outro conteúdo por aqui como o próprio corpo da mulher, o nosso corpo, ele tem isso dos ciclos. A gente passa por isso todos os meses, um ciclo de agitação, para depois um ciclo de recolhimento. Isso é a vida. E aí, se ninguém te falou, ou se você nunca parou pra pensar, eu vou te falar agora. Não existe essa estabilidade idealizada, onde esses ciclos, eles não estão acontecendo. E na sua casa é do mesmo jeito. Quem te disse que felicidade e realização é sinônimo de conforto o tempo todo? Ah, Bia, mas é porque eu vou fazer mesa posta, vou deixar as coisas bonitas assim pra gente fazer a refeição na mesa, mas vai dar muito trabalho, depois eu vou ter que lavar a louça direto, isso me dá muito trabalho. Ainda bem que você tem louça na pia, ainda bem que você tem a casa se movimentando, as pessoas indo e vindo, as pessoas se confraternizando, os momentos que você tem com seu marido, com seus filhos, ainda bem que existe essa bagunça, essa coisa orgânica da casa que tem uma vida. Se você tá nessa espiral que eu falei de negatividade, de desgraça, de só olhar pra coisa ruim, você vai olhar pra tudo isso como um fardo, como uma coisa pesada. Mas se você tá nessa outra espiral de positividade, de gratidão, de entender que tudo acontece em ciclos mesmo, você vai olhar pra isso de forma mais leve. Você vai olhar pra isso com muita gratidão mesmo, de caramba, eu tenho comida, eu tenho uma família, eu tenho um lar gostoso de se estar, eu tenho um lugar seguro para estar, que bom que eu posso ter a minha rotina aqui todos os dias. Claro que vai dar trabalho você organizar a sua vida, você colocar o seu corpo, a sua casa no eixo, mas é um trabalho bom. Quem te disse que é um trabalho ruim? Quem te disse que não há felicidade nesse tipo de trabalho? Esse olhar cheio de preguiça mesmo, cheio de indisposição com resolver a própria vida, é o que está fazendo para você ser tudo tão mais difícil. Porque você está fazendo aí um esforço, você está tendo um trabalho super pesado de reclamar das coisas, de ficar lutando contra a realidade, quando você poderia estar fazendo um trabalho bom, um esforço bom, o esforço de cuidar do próprio corpo todos os dias, o esforço de deixar a casa linda, deixar a casa organizada, deixar a casa gostosa de se estar. As duas coisas dão trabalho, entende? Dá trabalho você ficar reclamando, ficar acomodada, porque no futuro e até no presente mesmo, você vai colher as consequências disso. Mesmo que você queira lutar contra a realidade, você vai colher as consequências do comportamento que você tem hoje. E também dá trabalho você ter um corpo saudável, você cuidar de si mesma, da sua aparência, você cuidar da sua casa. Só que as consequências também vão vir. E as consequências disso aqui são muito diferentes das consequências de você ceder à preguiça o tempo todo. Esse esforço físico, mental, espiritual, sabe? De você querer ordenar as coisas, de querer deixar as coisas bonitas, boas, agradáveis, do jeito que elas precisam ser. É um esforço que vai educando o teu corpo, educando a tua mente, aumentando a tua tolerância ao desconforto. E aí, é aquilo que eu te falei, nem sempre a felicidade, a realização, ela tá associada com conforto. Mas se você aprende a tolerar o desconforto quando você tem que tolerar, você consegue sim ter os resultados bons e agradáveis que você quer ter. Isso tem até a ver com o segundo pensamento que eu acho bastante prejudicial e que talvez você também tenha por aí, além desse pensamento de pra que eu vou fazer as coisas se no outro dia vai estar sujo de novo, que é o pensamento de você procurar um culpado fora da sua casa para os problemas que você tem na sua casa. E aqui eu sei que talvez seja um pouco polêmico para algumas pessoas, mas foi uma grande mudança de mentalidade que eu tive na minha vida nos últimos anos e que me fez ter bons resultados em todos os aspectos da minha vida, que foi parar de procurar culpados fora de mim, fora da minha casa, para os problemas que eu tenho na minha casa. É muito mais fácil você criticar o mundo, querer sempre estar imerso nos problemas que estão acontecendo aí no mundo, nas notícias, nas fofocas, na vida de fulana, de cicrana, para fugir do que é a realidade, de que a sua própria vida não está organizada, não está ordenada.
É desconfortável você se confrontar assim, você olhar pra si mesma com muita sinceridade e dizer: minha filha, você é tudo isso que você acha que você é. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente se depara com a resposta de que não somos tudo isso, de que temos muitos problemas a resolver aqui dentro, temos muitas questões a alinhar e isso requer energia. E aí, se você coloca a sua energia sempre em ficar criticando o mundo, em ficar procurando culpados para problema X, Y, e as notícias, e o capitalismo, e não sei o que, você não vai resolver a própria vida. Esse é um tipo de fuga que muita gente tem muita resistência de entender que está alimentando. E é um tipo de fuga que impede você de depositar essa energia em você se resolver, em você ser uma pessoa melhor, em você conseguir ser melhor para as pessoas que estão imediatamente à sua volta. Isso é baseado 100% na minha opinião. Se você não concorda, não tem problema. Pode ficar com sua opinião, eu fico aí com a minha. Não quero convencer ninguém de nada. Mas assim, como o canal é meu, eu trago o que é a minha visão de mundo sobre as coisas. E isso é algo que eu vejo que faz muita diferença em você ver como prioridade organizar a própria vida, organizar a própria casa. Às vezes você acha que é um gasto desnecessário, por exemplo, investir em melhorar a iluminação da sua casa. Não tô nem falando de fazer projeto não, viu? Tô falando, sei lá, de gastar energia de ir comprar lâmpadas, de trocar as lâmpadas, de deixar mais confortável, de pensar nas luminárias. Às vezes você acha que é perda de tempo fazer isso, quando você na verdade está gastando mais tempo e mais dinheiro com coisas que são totalmente descoladas do que é a realidade do teu cotidiano. E aí um terceiro pensamento que eu vejo que pode atrapalhar muito você colocar a sua vida e o seu corpo no eixo é você querer se permitir demais as coisas, sabe? É querer se libertar demais, no sentido de, sabe aquele meme, daquele pensamento de eu tenho o direito de estar feia? É bem isso, quando você dá muita voz para isso, dá muita razão para isso, você vai fazendo pequenas concessões, e aí aquele princípio que eu acredito muito, que o James Clear fala em Hábitos Atômicos, de que você consegue ir melhorando 1% a cada dia, de forma muito expressiva, também se aplica aqui esse princípio. Porque se você consegue também melhorar 1% a cada dia e isso te dá resultados impressionantes, da mesma forma, se você se permite 1% a cada dia, eu posso ficar feia aqui, eu posso deixar minha casa mais relaxada assim, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito assim. Quando você vê, o seu pensamento ele tá permeado de forma muito expressiva por esses outros pensamentos que eu falei agora mais cedo. Pensamentos de, pra que eu vou organizar a casa? Amanhã vai sujar de novo. Mas tô nem aí, deixa assim como tá. Entende? É melhor pensar em não permitir esses pensamentos 1% a cada dia, para que, de forma geral, a maneira como você faça uma coisa seja a maneira como você faz todas as outras coisas. Tudo que a gente pensa tem um preço e um rebatimento na realidade, nas nossas atitudes. Os nossos pensamentos, eles vêm das nossas crenças. E aí, se você tem a crença de que você pode sim se permitir ficar feia, você pode sim permitir que a sua casa fique feia, porque tá tudo bem, você merece, tá tudo bem, você não precisa ter tanto zelo assim com as coisas. Isso é uma crença. Isso vai gerar um pensamento de que, hoje é o meu direito de estar feia porque eu tive um dia muito cansativo. Beleza. E aí, esse pensamento vai gerar o quê? Uma emoção. Você vai sentir tristeza ou desânimo de querer se arrumar, ou de querer se cuidar, ou de querer treinar, ou de querer deixar a sua casa organizada, ou de querer deixar a casa mais bonita porque dá trabalho. E aí esse sentimento vai gerar a sua ação no final, que é você ficar largadona aí, ficar horas e horas aí no TikTok, no Instagram, vendo a vida do povo, enquanto a sua própria vida não vai estar sendo resolvida. Por mais que você ache que você não vai pagar esse preço no final, você vai sim pagar esse preço no final. Se cuidar da sua casa é um gesto de amor que você pode ter consigo mesma. Você está mostrando para si mesma que você pode sim amar a vida que você tem. E você pode. Eu não sei como é que tá a sua vida hoje. Por mais que ela esteja com problemas, ela não esteja confortável, você sempre pode pensar em como você pode pegar o que tem e fazer disso algo melhor. E aí eu citei bastante no vídeo essa coisa de você também
se doar para as pessoas que moram com você, se doar na sua casa como um gesto de amor ao próximo, porque eu vejo que hoje em dia todo mundo fala muito de autoestima, sabe? Essa coisa de eu me autocuidar, eu. E talvez se você fizer as coisas só por você o tempo todo, você realmente não veja sentido em querer se cuidar, em querer ser uma pessoa melhor. Mas quando você também faz isso pensando nos outros, pensando em quem você ama, pensando em tornar melhor a vida de quem está ao seu redor, você ganha também um novo sentido, você ganha também um sentido de generosidade. É um tipo de autoconfiança que só vem quando você se esforça, se dedica a dar o melhor que você tem para as pessoas ao seu redor e você vê os resultados disso. E aí vamos lá, qual seria um jeito equivocado de você começar a colocar o seu corpo e a sua casa no eixo? Eu acredito que é você ir para o extremo de ficar muito bitolada com a organização da casa também. Entenda, a casa ela tem isso de ter vida acontecendo, de ter, sei lá, alguém que derrama algum suco, alguma coisa no chão, de ter alguém que lasca um pedacinho do canto da mesa de madeira, entende? Tem essas coisas acontecendo na casa, tem essa certa entropia que é natural de ter vida ali, de ter pessoas morando ali. E aí se você bitola muito, você fica muito nessa coisa de, não, a casa tem que estar impecável, não pode ter nenhum tipo de problema aqui, tem que estar tudo perfeito. Você dá mais importância aos objetos materiais, às coisas, do que às pessoas que estão ali, do que é o real motivo de você querer ordenar as coisas, de você querer organizar as coisas. É você evoluir como pessoa, você facilitar a vida de quem mora com você para que essa pessoa também evolua. E aí se você dá mais valor aos objetos, às coisas em si, do que a essas pessoas, você perde o sentido de deixar tudo organizado, entende? Eu acredito em um tipo de organização da vida que é mais como um reflexo do movimento interior, do que está dentro de você, que quer também evoluir, quer também organizar tudo que é da tua responsabilidade, entende? Você não organiza a casa, você não fica mais forte, não vai pra academia só por organizar, só por ir. Você faz isso pelo que isso transforma dentro de você. Você cuida do corpo, cuida da mente, cuida da casa, não pelos objetos materiais em si, mas sim pela pessoa que você se torna ao você fazer isso. Uma pessoa que é mais generosa, que é mais atenta ao que é essencial da vida, que é invisível aos olhos. Então preste atenção, fica aqui comigo agora. Como é que você coloca a sua vida no eixo? Como é que você começa 2024 com o pé direito? Eu acredito que você tem que olhar para essas duas frentes da sua vida. Os ambientes que você frequenta, a sua casa principalmente, e o seu corpo. Porque são os aspectos mais imediatos e mais próximos que você pode intervir e você pode melhorar para você ver resultado em outras frentes da sua vida. Olha para esses dois e em cada um escolhe um aspecto apenas para você melhorar. Não vem com essa de pensamento megalomaníaco, de querer revolucionar tudo, de não eu vou fazer aquela coisa da síndrome de super-herói, sabe? Olha pro teu corpo, olha pra tua casa e escolhe uma coisa de cada um que você quer muito melhorar para você focar em 2024. Simples, fácil, não tem o que você complicar. Até porque você vai precisar de um ano de constância, de um ano se dedicando com foco a melhorar esse aspecto no corpo e esse aspecto na sua casa para você ver os resultados. Vou dar um exemplo do que você pode escolher para o seu corpo. Eu tenho muitas coisas a melhorar no meu corpo. Eu gostaria de ser mais forte, eu gostaria de emagrecer um pouco mais também, eu gostaria de ter mais flexibilidade. Então, é muita coisa para você querer melhorar de uma vez. Escolhe uma dessas coisas. Pega, por exemplo, vou melhorar a minha força física primeiro. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha força física? Eu posso ir para a academia, fazer musculação pelo menos umas 3 vezes na semana, depois aumentar a frequência para tentar ir 5 vezes na semana. Entende? Isso já vai te dar muito trabalho, isso já vai exigir de você muita energia. Mas se você fizer isso muito bem feito, em um ano, você vai ver resultados impressionantes no seu corpo. E esses outros objetivos paralelos que você tem, por exemplo, emagrecer, melhorar meu condicionamento cardiovascular, melhorar minha flexibilidade, isso por tabela, talvez você já tenha até evoluído só de você focar
objetivo primeiro de ficar forte. E aqui a ideia é você se forçar a você fazer essa coisa durante um ano, sem dar muita atenção para essa vozinha dentro de você que diz assim: não, hoje eu tô muito cansada, não, hoje não tem porquê, hoje eu tenho direito de deixar a casa feia, hoje eu tenho direito de ficar feia. Tem algo que eu aprendi com o Jocko Willink, que é um cara que eu admiro muito, que eu sempre falo aqui, que é o autor do livro Responsabilidade Extrema. Ele sempre diz que você nunca vai se arrepender de não ter ouvido essa vozinha, que todas as vezes que você ouvi-la e que você ignorá-la, você vai ficar orgulhoso depois, porque você vai ter feito o que você queria ter feito desde o começo. Porém, o contrário não acontece. Se você dá muita atenção para essa vozinha, se você se permite demais, muito provavelmente depois que você vive o momento, depois que você já perdeu o timing, você se arrepende. Você pensa que você gostaria de ter feito diferente. O seu cérebro costuma te dizer, te convencer com essa vozinha de crenças que estão lá dentro de você e que não necessariamente são o melhor para você, mas de alguma forma você internalizou de que aquilo ali é o melhor para você sim. É uma forma do seu cérebro te proteger de um estresse, de um desconforto, mas lembra daquilo que eu te falei aqui ao longo desse vídeo? Nem sempre desconforto é sinônimo de infelicidade, de tristeza. Na verdade, muitas vezes, em determinadas ocasiões, o desconforto, ele precisa vir para que você sinta essa realização e essa satisfação com o seu objetivo. Eu tenho um certo truque, digamos, para fazer com que isso na prática se torne melhor. Antes de eu falar um pouco sobre isso, deixa eu te falar que esse olhar sobre o simbólico, sobre essa parte que tem a ver com a vida, não necessariamente apenas com arquitetura, com decoração, ele é muito importante em todas as áreas da sua vida. E é por isso que eu tô criando um formato de consultoria de interiores para atender de forma mais holística o que os meus clientes precisam. Eu quero aos poucos compartilhar mais com vocês sobre isso. Se eu não me engano, até já falei um pouco sobre isso no último vídeo que saiu aqui no canal, porque eu sou arquiteta, eu gosto muito de conhecer a casa das pessoas, mas eu também gosto de conhecer a história das pessoas, quem é aquela pessoa que tá falando ali comigo, sabe? As casas, elas não tem que ser todas iguais, porque as pessoas elas são diferentes, não é mesmo? Então, na minha consultoria de design de interiores, eu procuro não olhar só para o design de interiores. Eu quero criar um processo, criar uma forma de ajudar você a entender a sua vida de forma mais holística, de forma mais global. Eu quero te ajudar a colocar a sua vida no eixo. E eu sei que a casa é apenas uma forma, é apenas uma das ferramentas que pode fazer com que isso aconteça. E eu quero te ajudar cada vez mais nesse processo. Ao longo do processo de construção dessa consultoria, eu vou conversando mais com vocês, mas desde já, se você tem interesse, pode ir lá no meu link da bio, no meu Instagram, tem um formulário lá para você solicitar a sua própria consultoria. E eu vou ter o maior prazer de te conhecer, de conhecer a sua casa, de conhecer a sua história, conhecer os seus valores, o que é importante para você e dentro dessa minha metodologia, te dizer o que vai fazer sentido na sua casa, o que vai comunicar melhor o bem-estar que você tanto quer. Um dos passos da minha metodologia, que tem várias outras atividades, várias outras ferramentas que vão te ajudar a se conhecer e a trazer isso para sua casa, é você olhar para sua casa e entender o momento de desacumular, de colocar para fora da sua casa o que não faz sentido. E aí aqui eu vou mesclar o meu segredo, né, o meu truque para poder fazer o processo na rotina dar certo, colocando a vida no eixo, com esse passo da minha metodologia. Eu quero propor para você aqui um exercício agora nesse final de dezembro, nesse mês de dezembro. Eu não vou chamar de desafio, porque eu não quero que seja um desafio, uma coisa assim dolorosa para você. E esse é o meu truque, é tornar o processo prazeroso, é tornar o processo gostoso de se fazer, o processo de colocar a vida no eixo, de colocar o corpo no eixo, de colocar a casa no eixo. Isso tem que ser gostoso para você, tem que ser agradável. Você tem que sentir prazer fazendo o que você precisa fazer. Você tem que sentir um certo prazer em, sei lá, colocar uma roupa gostosa, uma roupa bonita para você ir treinar, uma roupa que você se sinta bem, ou então de você se esforçar para você se alimentar direito, fazer receitas gostosas, que sejam saudáveis, ou até mesmo de você deixar a sua casa perfumada, deixar a sua casa bonita, trazer o seu toque de personalidade e de cor. Isso tem que ser algo prazeroso para você. E aí aqui eu quero propor um desafio que não é um desafio.
É mais como se fosse um momento de você com você mesma. A gente pode até pensar no nome, se você tiver ideia de nomes, coloca aqui nos comentários. Eu quero te propor agora, em dezembro, você tirar um dia para fazer um faxinão pancadão de final de ano. E isso, gente, pode ser tão gostoso, tão libertador para você começar 2024. Há 3 principais passos do faxinão pancadão que podem fazer toda a diferença. Há muito mais que você pode fazer, mas esses 3 passos eu vejo que se você fizer já vai mudar tudo, vai mudar toda a atmosfera da sua casa. O primeiro passo é fazer um reset geral. Armários, gavetas, pastas, caixas, abre tudo, vê o que é que tem dentro dali, o que é que tá acumulado na tua casa, sabe? Vê quais são os objetos, olha um por um e dá um destino para eles. Vai continuar aqui em casa? Vou doar? Vou me livrar, jogar no lixo porque não serve nem para doar? É impressionante o tanto de roupa que você consegue tirar para dar para uma instituição, para dar para uma doação, para uma igreja, quando você faz um faxinão pancadão desse. E tem tanta gente que precisa de tanta ajuda. Esses momentos te fazem perceber como você tem sido ingrata com a própria vida, porque você tá aí reclamando de coisas muito pequenas. Quando você faz um faxinão pancadão, você vê que você tem tanta roupa, você tem tanta coisa que você nem usa e que tem tanta gente que precisa tanto disso, precisa tanto, às vezes, de uma roupa que pra você não tá mais na moda, mas que pra pessoa é uma blusa linda, é uma roupa linda. O segundo passo é fazer uma limpeza, literalmente uma limpeza dos ambientes. Quando foi que você fez uma faxina pesada daquela, sabe? De esfregar mesmo a parede, de limpar as manchas da parede, de fazer uma pintura, sabe? Isso é muito importante. Quando a gente tem esse tipo de zelo com a higiene, a gente tá ajudando, inclusive, a manter os nossos móveis mais bem conservados, tudo fica muito mais bem perfumado, fica muito mais agradável de se estar. E o último passo que eu te convido a dar no faxinão pancadão, ao invés de você pensar em já comprar outras coisas, comprar novos objetos para ocupar os espaços que ficaram vazios da sua casa, eu te convido a ressignificar os objetos que você tem, a olhar de um jeito diferente para os itens que você já tem na sua casa e você pensar em formas diferentes que você pode arranjar eles nos ambientes. Se você já seguir esses 3 passos, eu tenho certeza que você vai ver já uma grande diferença no conforto da sua casa. Eu acredito muito nisso, de você escolher um problema de cada vez, você focar nele, você dar intensidade para ele, focar em melhorar um dia após o outro e enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, o desconforto que ele pode estar te trazendo nesse processo de evolução. Nem sempre o sofrimento ele é ruim, nem sempre você passar por um processo de desconforto é algo que vai necessariamente te prejudicar. Na verdade, pode te fazer melhorar. E se você consegue se dominar, você consegue se vencer, você consegue dominar o próprio corpo, você consegue entender como funciona o próprio corpo, entender como funciona a dinâmica da sua própria casa, você é muito mais forte. Eu vejo muito mais força nisso do que em querer apontar defeitos das pessoas do lado de fora da sua casa, em querer julgar as pessoas. Não tem nenhum tipo de força nisso, na verdade. Desconfie muito daquelas pessoas que nunca querem ficar em casa, que sempre querem estar no exterior, sempre querem estar na rua. O que não tem na casa delas, afinal, faz com que elas queiram sempre sair? Desconfie ainda mais se essa pessoa for você, se você não estiver enfrentando o que você precisa enfrentar na sua casa, os problemas que você precisa resolver consigo mesma, com a sua própria rotina. Bom, se você gostou dessa nossa conversa, vamos continuar conversando aqui nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando vierem os novos vídeos e de me acompanhar lá no Instagram, onde eu tô mostrando todos os dias nos stories a minha rotina, o que eu tô fazendo, essas minhas reflexões também e o que eu sei também sobre arquitetura. O que eu mais quero, inclusive, já fazendo um pedido final, é você falar comigo lá no Instagram, mandar um direct, me mandar uma foto da sua casa, uma foto dos ambientes da sua casa na caixinha de perguntas, no direct, porque eu quero te ajudar, eu quero analisar aquilo ali contigo, eu quero compartilhar com outras pessoas para elas verem como é possível sim melhorar a vida, colocar a vida no eixo, o corpo no eixo, através do ambiente. Um beijo enorme e até mais!